dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar matemática. A nossa matéria fala a respeito do volume e das transformações das suas medidas. Vocês podem consultar a página 192 e 193, que tem um texto dando exemplos para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Então vamos recapitular o que nós já estudamos na aula passada. Volume é a quantidade de matéria que um corpo tem. Para nós calcularmos o volume, nós precisamos de 3 dimensões: largura, altura e o comprimento. Por isso que todas as unidades de medida do volume têm esse expoente 3 aqui em cima. Esse 3zinho significam as 3 dimensões. E nós lemos cúbico, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetros cúbicos. Para transformar as medidas é muito simples. Você precisa apenas multiplicar quando você estiver transformando de uma medida maior para uma menor. Olha o exemplo. 4 decâmetros cúbicos para transformar em metros cúbicos. Então você vai ver onde o decâmetro está posicionado e quantas casinhas ele andou para chegar no metro. Decâmetro para chegar ao metro andou uma casinha só. Cada casinha dessa do volume representa 1000. Então vamos lá. Para calcular, você vai pegar 4 decâmetros vezes 1000. O resultado, 4.000 metros cúbicos. Para vocês fazerem as contas com números decimais, por exemplo, que terminam com 1000, 100, 10 milhões, 1 milhão, não importa. Só você observar a quantidade de zeros e repetir as casinhas decimais aqui no final do seu número. Agora aqui o exemplo. 3,148 metros cúbicos para transformar em centímetros cúbicos. Primeiro, você vai ver de metro para centímetro quantas casinhas nós vamos andar. Então vamos contar. De metro até o centímetro. 1, 2. Andei 2 casinhas. Cada casinha dessa vale 1000. Então aqui é 1000 e aqui é 1000. Antes de você calcular o número que está pedindo para você transformar, você vai ter que calcular 1000 vezes 1000. 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então 3,148 vezes 1 milhão dá 3.148.000 centímetros cúbicos. Nesse outro exemplo, 5,2 quilômetros cúbicos em metros cúbicos. De quilômetro para metro, nós andamos quantas casinhas? De quilômetro até o metro. 1, 2, 3. Andamos 3 casinhas. Então vamos ter que multiplicar primeiro 1000 vezes 1000 vezes 1000, porque cada casinha dessa vale 1000. 1000 vezes 1000 vezes 1000 vai dar 1 bilhão. Então você vai pegar 5,2 vezes 1 bilhão. Preste atenção, é só você repetir a quantidade de casinhas decimais. Então vai ficar o resultado: 52 bilhões metros cúbicos. Tá bom? É muito simples para você transformar as medidas. Vamos no exercício do livro agora. Na tabela da página 195. Então, nessa tabela, eu vou deixar um exemplo para vocês. Está pedindo para você transformar 5,38 hectômetros cúbicos em metros. Primeiro, novamente, do hectômetro até o metro são quantas casinhas? 1, 2 casinhas.
Então, você vai ter que multiplicar 1000 vezes 1000 primeiro, que vai dar 1 milhão. 5,38 vezes 1 milhão é igual a 5.380.000. Dá esse resultado aqui. Nós vamos encaixar esse número na nossa tabela. Para isso, você precisa obedecer algumas regrinhas. Nós não transformamos em metros, então nós vamos começar a preencher a partir da casinha do metro, sendo que sempre vamos preencher assim, o número de trás para frente, sempre no máximo de 3 números por espaço na tabela. Por exemplo, aqui, ó, 3 numerozinhos no metro. Depois, esse aqui, 380, e o número que sobrou, que foi o 5, aí pode ficar sozinho, entendeu? Sempre vai começar de trás para frente, colocando sempre, no máximo, 3 números em cada espaço da sua tabela. Se o primeiro número ficar sozinho ou acompanhado de mais alguém aqui, não tem problema, tá bom? Essa é a regrinha que vocês vão utilizar para preencher a tabela da página 195. Ainda na página 195, eu vou auxiliar vocês em relação aos probleminhas. Lembrando que probleminha é raciocínio, você tem que ler, entender o que está escrito para depois fazer o seu cálculo. Não adianta ver os números lá no probleminha e juntar tudo e achar que é para somar tudo ou multiplicar tudo. Você tem que ler e entender. Então vamos lá, o primeiro probleminha diz assim: qual é o volume de um paralelepípedo de 8 metros de comprimento, 6 de largura e 4 metros de altura? Imagina aí um paralelepípedo. Imaginou? Então, o probleminha já te dá as 3 dimensões: 8 metros de comprimento, 6 de largura e 4 de altura. Como nós calculamos o volume? Nós vamos multiplicar essas 3 medidas. 8 vezes 6 vezes 4. Não vou dar a resposta, vocês vão fazer. Não esquece da medida no final. Uma coisa importante: você não pode multiplicar achando que está somando. Por exemplo, eu vou fazer minha conta assim, ó. Isso aqui não existe. Você primeiro vai multiplicar 8 vezes 6, vai ver qual vai ser o resultado e depois multiplicar vezes o 4, tá bom? Para ter o seu resultado final. O próximo probleminha: qual é o volume de uma caixa cúbica com 8,4 metros de aresta? Presta atenção, ele só te deu a medida de uma aresta, mas como a figura é um cubo, o cubo ele tem todos os seus lados iguais, porque ele lembra um quadrado, né? Então, você vai repetir 8,4 vezes 8,4 vezes 8,4 para calcular o volume. No número 3, uma sala tem o comprimento de 8,50 metros, largura de 6 metros e a altura com a metade da medida da largura. Qual é o volume dessa sala? Primeira coisa que você vai fazer, ó, vamos imaginar aqui essa sala, formato de paralelepípedo, 8,50 metros, 6 de largura e a altura nós não sabemos ainda.
ele diz que a altura mede a metade da nossa largura. Qual é a largura? 6. Qual é a metade de 6? 3. Então, nós sabemos que aqui mede 3 metros. Aí agora é só você calcular o volume, multiplicar as 3 medidas. Primeiro, 8,50 vezes o 3. Depois que descobriu o resultado, multiplica por 6. Número 4. Um reservatório de água tem estas medidas internas: 4,50 metros de comprimento, 4 de largura, sendo a altura igual à terça parte do comprimento. Quantos metros cúbicos de água o reservatório pode conter quando totalmente cheio? A mesma coisa. O livro não te deu todas as medidas, ele deu só algumas. Então você vai ter que calcular a terça parte para descobrir a medida que falta. Ele quer saber aqui, ó, a altura. A altura ele diz que é a terça parte. A terça parte do comprimento. Então, qual é o comprimento? 4,50. Você vai pegar 4,50, dividir por 3, para descobrir aqui a altura. Depois que você descobriu aqui a altura, você vai multiplicar a altura vezes a largura e o comprimento. Número 5. Qual é o volume de um cubo de 6,5 centímetros de aresta? Novamente, ele só deu a medida da aresta, mas nós sabemos que um cubo tem todas as suas medidas iguais. Então, você vai multiplicar 6,5 vezes 6,5 vezes 6,5. 3 vezes. Tá? No número 6. O probleminha diz o seguinte: em um salão, 250 blocos iguais de cimento estão arrumados numa pilha de 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 8 metros de altura. Qual é o volume de cada bloco? Primeiro você vai ter que calcular o volume geral. Então vamos lá. O volume da pilha de tijolos. Você vai calcular 10 vezes 6 vezes o 8, que são as medidas que ele te dá aí. Quando você descobrir esse valor, para você saber qual é o volume de cada bloquinho de tijolo que está nessa pilha, você vai dividir pela quantidade de tijolos, que é 250. Entendeu? Multiplica todas as medidas e depois divide por 250. Então, esses são os cálculos que vocês vão fazer para resolver os probleminhas. Lembrando, a tia dá uma explicação breve no vídeo, senão ele fica muito longo e eu não consigo postar ele completo no YouTube. Se você não entendeu ou tiver qualquer dúvida, entre em contato com a tia, tá bom? Manda uma mensagem que a gente tira dúvida por telefone, chamada de vídeo, o que for necessário até você aprender e entender, tá bom?